Bem, boa noite a todos. Com muita alegria, com muita satisfação, mais uma vez aqui reunidos, muito gratos por essa oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá para estudarmos, para evoluirmos. E hoje o estudo será continuidade, né, ao livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o item 67 e eu vou fazer a leitura do capítulo, então convido a todos que fechemos os nossos olhos para a prece inicial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado. Obrigado à espiritualidade da Casa de Emmanuel por mais essa oportunidade, que possamos ter as nossas mentes concentradas e voltadas ao estudo de hoje, mas que principalmente a espiritualidade possa estar abrindo também a nossa mente espiritual, o nosso cérebro do perispírito, para estar absorvendo essa mensagem profundamente, no mais profundo de nossa alma, para realmente transformar não só o nosso exterior, mas principalmente o nosso interior, para que o nosso normal, a nossa reação seja cada vez mais a reação do amor, a reação natural da paz do Divino Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Bem, o estudo de hoje é capítulo 60, na verdade não é 67, eu falei errado, é 69. O item 69, comunicações. É porque eu confundi, porque na minha colinha aqui, eu botei que desde o capítulo 67, que a gente vem tratando desse tema das comunicações entre encarnados e desencarnados. E o quanto é intensa essa comunicação, né? Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos o quanto, né, os espíritos nos influenciam. E ele responde que mais do que a gente imagina, que eles é que nos guiam. Então, olha a importância desse tema, né? O quanto é importante a gente estar atento para essa questão. E Kardec, no Livro dos Médiuns, separa essa questão das comunicações espirituais em dois tipos, né? Uma que é mais geral, que todos nós temos, né? Que é a influência espiritual. Todos nós, independente de termos uma mediunidade ostensiva, conseguimos nos comunicar com a espiritualidade pelas nossas vibrações. Conforme a gente vibra, a espiritualidade à nossa volta, que estiver vibrando mais ou menos na mesma sintonia, estará a todo momento trocando conosco essas intuições, essas vibrações. Então, é um ponto importante que a gente tem que já aprender nesse estudo de hoje, né? Que não basta, não precisa ser médium para se comunicar com o mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas que não conhecem, que ainda não estudam a doutrina, acham que só o médium vê, só o médium enxerga, só o médium sente, e quem não tem mediunidade é como se não tivesse essa ligação. E não, todos nós temos essa ligação vibracional com o mundo espiritual. E o segundo tipo seriam os médiuns ostensivos, aqueles que com mais claridade realmente conseguem ter um contato mais direto com a espiritualidade. Conseguem ver, ouvir, escrever, né? Uma coisa realmente mais direta, sem ser só através da vibração. E no estudo de hoje também vamos ver a importância que é o Livro dos Médiuns, porque muitas vezes, como a mediunidade ela é a mediunidade ostensiva, ela é para poucos, né? A maioria das pessoas não tem mediunidade ostensiva, as pessoas acabam relegando o Livro dos Médiuns, porque acha que o Livro dos Médiuns é só para médiuns ostensivos. E não, a gente vai aprender que quem tem mediunidade, todos nós somos médiuns, e o Livro dos Médiuns é importante para todos, e não só para aqueles que têm mediunidade ostensiva. Até porque nós também vamos ler, absorver esses conhecimentos que vêm do alto através dos médiuns ostensivos. E mesmo que você não seja quem vai, por exemplo, psicografar,
mas você participando de um centro espírita, ou até por sua conta mesmo, né, lendo em casa, estudando as mensagens que vêm através dos médiuns, se você não estudar o livro dos médiuns para conhecer a bússola que Kardec coloca para nós como sendo o caminho seguro para não se deixar enganar por uma mediunidade desequilibrada, você certamente vai seguir no mesmo caminho, né? Se você seguir ali, começar a ler mensagens de um médium que está sendo enganado, fascinado, e você não também tomar as precauções que Kardec dá nos livros dos médiuns, você vai seguir aquele médium e vai cair nos mesmos erros, né? Então, muito importante essa introdução e a gente já entender que o livro dos médiuns é para todos e não só para os médiuns ostensivos, né? Acho que essa é uma mensagem muito importante que a gente tem que absorver desse capítulo de hoje, o quanto é importante todos nós lermos e entendermos o livro dos médiuns, já que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Então, vamos compartilhar a tela para ler a mensagem inicial do capítulo aqui. A frase que Emmanuel escolheu para esse capítulo, Comunicações, é: Amados, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. João, capítulo 4, versículo 1. Interessante, né? Porque essa mensagem é uma mensagem do Evangelho e fica ali bem claro. João alerta a nós que não devemos crer, né, cegamente nos espíritos só porque são espíritos, só porque desencarnaram. E sim que devemos levar em conta o conteúdo das suas mensagens, o quanto moralmente elas são elevadas. E é muito importante essa frase porque ela vai exatamente contra ao que a maioria das religiões do cristianismo hoje, que não aceitam a reencarnação e que, além de não aceitar a reencarnação, ainda condenam a comunicação com os espíritos. Sendo que nessa frase João deixa bem claro essa possibilidade, que ela existe e que, pelo contrário, ele não diz que ela, em nenhum momento ele diz que ela não deve ser feita. Ele diz que não deve ser feita de uma maneira irresponsável, né? De você sair acreditando nas mensagens que vêm do alto simplesmente pelo fato delas serem de desencarnados, né? Um outro exemplo que a gente pode levantar aqui também é no livro Paulo e Estevão, onde ele deixa bem claro, né, que o cristianismo sem o profetismo, que era a palavra para designar o médium, né, da época, um médium ostensivo, porque não existia a palavra mediunidade, então eram os profetas, né, as pitonísias, muitas vezes mais à frente foram classificados como bruxas, porque era exatamente essa capacidade mal entendida na época, e não havia, logicamente, ainda a codificação de Kardec que nos clareou e nos trouxe essa palavra médium para melhor exemplificar essa capacidade. Mas ele deixa bem claro, né, que o cristianismo sem o profetismo é como um corpo sem alma. Temos também Moisés, que é outro exemplo, que diversas vezes na história lá ele se comunica com a sarça ardente, os 10 mandamentos, a todo momento você tem ali os profetas e até mesmo toda a história dos profetas antes de Moisés, que você tem essa comunicação incessante com a espiritualidade. Então, como é que alguém pode acreditar que isso não é possível, que não deve ser feita se ela, em toda a história da mensagem, tudo que veio de evolução através desses profetas, nada mais foi do que essa comunicação com a espiritualidade maior, né? Então, pelo contrário, a gente tem que desenvolver essa comunicação cada vez mais, para que ela seja cada vez de melhor qualidade, seja cada vez mais segura, nos traga cada vez conhecimentos mais aprimorados que vão ajudar a gente a evoluir mais rápido e automaticamente a sofrermos menos, né?
Kardec alerta que não acreditemos em todo o espírito. Não é só porque ele está do lado de lá que tem todo o conhecimento e moralidade, né? Devemos analisar com critério tudo que vem escrito, se realmente a mensagem é boa, se é corroborada por demais mensagens vindas de médiuns, de outros médiuns que não se conhecem. Então, todos os métodos científicos que Kardec aplicou nas comunicações para trazer realmente uma maior segurança, uma maior certeza do que deveríamos levar em conta. Tem também a mensagem de Erastro nos livros dos médiuns, no item 230, onde ele diz a Kardec: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então, né, você vê a preocupação da espiritualidade em não deixar que falsas esperanças, que falsas ilusões se difundissem no meio espírita, né? Onde até seria melhor deixarmos de levar em conta alguma verdade, seria até melhor isso do que introduzirmos dentro da doutrina falsidades. E, por fim, o médium também, né? Nós também temos o próprio médium para ser um grande termômetro das comunicações, porque o médium, através da sua vida, através do seu exemplo, ele automaticamente também já se torna um bom termômetro, porque, como aprendemos na doutrina espírita, essas comunicações se dão exatamente através das vibrações, através do... É preciso haver uma vibração compatível entre o espírito e o médium para que haja as comunicações. Então, um médium que tem uma vida ilibada, que tem uma moral ilibada, automaticamente se candidata a receber espíritos de maior elevação. Lógico que Kardec também questiona os espíritos quais são as características do médium perfeito. E os espíritos respondem: perfeito não existe. No planeta Terra, no estágio onde nós estamos, não existem médiuns perfeitos. Então, logicamente, somente o médium ser bom, ainda assim, não é a única característica que devemos levar em conta. Mas também é uma característica importante para que a gente leve em consideração nesse julgamento. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então vamos ao... Só queria Pode falar, Dora. Rapidamente um comentário. Você foi falando assim, né? Desde os profetas, enfim, que as comunicações existem, e como ainda é difícil, às vezes, a gente perceber se uma comunicação é legal ou não, se é um espírito que... Como é difícil. Eu acho que tudo isso está relacionado com o caos que existe na nossa cabeça. A luta entre o bem e o mal dentro de nós, dos impulsos ruins, dos pensamentos maus, que eu acho que isso faz um caos, e por causa disso também a comunicação fica muitas vezes atrapalhada e difícil. Eu fiquei pensando nisso, entendeu? À medida que você falava, eu fiquei pensando. À medida que nós formos melhorando, evoluindo, e a Terra for também se tornando mais saudável, mais do bem, né? Enfim, eu acho que isso vai ficar mais fácil, realmente mais fácil. Entendeu? Porque é uma interferência, né? É uma interferência. Por mais que você não faça as maldades, mas você escuta, contam, aquilo entra na cabeça. Não adianta você ficar pensando, é impossível não pensar quando vem umas notícias esquisitas, umas maldades, umas coisas que não dá mais para se fazer e que se fazem, né? Então, acho que tudo isso atrapalha a gente, até para você fazer uma sintonia legal e sentir que uma intuição que você teve foi dada realmente pelo teu protetor, pelo teu mentor, entendeu? É verdade. É muito comum na doutrina espírita a gente ver essa comparação do médium como antena, né? E nós podemos exatamente também comparar a antena com as falhas de comunicação que nós temos, né? Devido a diversas coisas no ar,
que fazem com que dê interferência nas antenas, os médiums também sofrem interferência pelas vibrações, tanto internas, dos seus maus pensamentos, dos seus conflitos, como as externas do planeta também, que estão ali no ar, né, em sua volta, e que também dificultam bastante a chegada da comunicação, né? É até muito comum acontecer de mesmo uma mensagem sendo boa e vinda realmente de um bom espírito, mas como ela precisa passar pelo cérebro do médium para depois ser externalizada, de haver deturpações na mensagem mesmo, do médium usar uma palavra indevida, fazer algum e já deturpar a mensagem, mesmo ela vindo de um bom espírito, por uma interferência moral do médium. Às vezes isso também pode acontecer. Pode falar, Janete. Eu lembrei, né, que a gente também tem que cuidar da nossa sintonia para que a gente possa estar filtrando, né, essas interferências pesadas, essas interferências ruins, né? Através das nossas preces, das nossas orações, dos nossos bons pensamentos. Lógico que a gente não vai viver alheio ao mundo nem às notícias, mas que a gente possa cuidar, né, dessa nossa boa vibração, dos nossos bons pensamentos, para que a gente seja realmente essa antena sem poucas, né, interferências, que a gente possa ser esse instrumento, né, afinado, o melhor possível para que a espiritualidade possa passar, né, as mensagens necessárias. Excelente analogia, né? Teve a analogia da antena e agora do instrumento, que é exatamente. Você pode dar para o melhor músico de todos, né? Você pode conhecer aí o melhor violinista do mundo, mas se você der para ele um violão desafinado, na hora que ele tocar a nota, vai sair um barulho horrível, mesmo ele sendo o melhor tocador do mundo, o melhor instrumentalista do mundo. Então, é o que acontece. Foi, né? Como eu falei, às vezes você tem efetivamente um espírito maravilhoso, mas que ele é obrigado a se utilizar de um médium muito desafinado e que moralmente vai deturpar aquela mensagem que está chegando, né? Vai chegar, vai soar mal aos nossos ouvidos aí, fazendo a analogia com um instrumento desafinado. Mas até para que a gente possa fazer esse julgamento, é preciso que a gente afine o nosso ouvido, né? Porque a gente só vai perceber que o instrumento está desafinado se a gente também conhecer a afinação do instrumento, né? Senão a gente pode ouvir um instrumento desafinado e achar que está bom, que a gente não conhece. Então, vamos nos tornar instrumentos afinados e afinar os nossos ouvidos para termos um melhor senso crítico na hora de apreciar também as mensagens vindas de fora. Vamos, então, ler aqui o nosso primeiro parágrafo. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Quem nunca, né? Quem nunca chegou pela primeira vez num centro espírita? E, geralmente, o que 99,9% das pessoas querem quando chegam pela primeira vez num centro espírita? Eu quero a mensagem do meu ente querido que desencarnou. Eu quero saber o futuro, sei lá. Eu quero ver um médium incorporando para eu fazer pergunta para o espírito. Então, e é normal, né? É normal que a pessoa que vem pela primeira vez sem nenhum tipo de conhecimento e estudo venha com essa curiosidade, com essa ansiedade muito forte de querer, poxa, porque geralmente a pessoa, sei lá, por exemplo, perdeu um ente querido há pouco tempo. Aí fica sabendo que existe essa possibilidade de num centro espírita receber. Imagina a ansiedade, a angústia da pessoa, né? Na época, imagina Chico Xavier, como é que ele, né, não sofria essa pressão daquelas mães coitadas querendo um consolo. Então, é normal que surja uma ansiedade muito grande das pessoas, principalmente daqueles que não têm um conhecimento ainda muito profundo da doutrina. Mas
tudo que verdadeiramente vem do alto, tudo que é luz, demanda paciência, demanda tempo, demanda compromisso, demanda estudo, porque a espiritualidade maior ela só vai se vincular a grupos mediúnicos responsáveis, comprometidos, desinteressados nos interesses próprios, né? E interessados em propagar o bem, em fazer o bem. Só que a espiritualidade só vai ter certeza desse compromisso com o tempo, né? Só o tempo e o trabalho árduo é que dão essa ferramenta, essa certeza do trabalho no bem. Então, se você achar que vamos juntar aqui um grupo de médiuns, vamos começar a tentar aqui que eu quero receber uma mensagem de Bezerra de Menezes, que eu quero receber. Então, se você entrar nessa vibração de ansiedade, de impaciência, tudo que você vai... Na melhor das hipóteses, você vai conseguir mensagens fúteis, besteira, perda de tempo. Isso na melhor das hipóteses. Porque na pior das hipóteses, você pode acabar adquirindo aí uma obsessão, uma fascinação, uma coisa que vai até trazer aí prejudicial para a sua vida, para a vida daqueles que estão à sua volta. Então, é preciso muita responsabilidade, né? Kardec, por exemplo, que foi um grande exemplo de um missionário, ele só começou a fazer a codificação, já era maduro, ele já tinha mais de 50 anos. Então, você vê que a espiritualidade trabalhou, né, todo um processo de estudo. Kardec era extremamente estudioso, ele era pedagogo, ele era cientista. Então, você tem toda uma vida de preparo intelectual para quando chega o momento onde a espiritualidade conduz ele para a codificação. E nós, a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer ser o médium curador, o médium que traz mensagens maravilhosas, só que a gente não quer estudar, a gente não quer trabalhar. Tipo, você quer ser o médium que cura, mas não quer estudar medicina. Você quer ser o médium que escreve, mas não quer ler, não quer estudar. E aí, como é que você vai escrever? Então, é preciso que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe, como a Janete falou, para sermos os instrumentos afinados. É muito mais fácil para um espírito que quer trabalhar com cura, se utilizar de um médium que também tenha conhecimento já de medicina. Vai ser muito mais fácil. Ele vai bastar ele intuir, ele não vai precisar tanto aquela coisa de controlar, de realmente tomar posse do corpo ali, fica uma coisa mais intuitiva, e é isso que a espiritualidade quer de nós. A espiritualidade, até porque qual é o seu mérito, né? Se um espírito toma conta de você e faz, cadê o seu mérito? É muito mais meritório se você tiver os conhecimentos e a espiritualidade apenas lhe intuir no trabalho do bem, lhe guiar no trabalho do bem. Aí o mérito é muito mais seu do que do espírito. Se você ficar um médium 100% passivo, o mérito é maior do espírito e não seu. E a gente tem que buscar exatamente a nossa evolução, os nossos méritos. É isso que a espiritualidade espera de nós. O novato deve ser levado, então, aos estudos, né? Muito importante que as casas espíritas, quando recebem pessoas novas, deem essa instrução, né? Principalmente aqueles que já chegam na casa espírita sem conhecimento nenhum, mas que você percebe que possuem mediunidade ostensiva, né? Porque esses ficam ainda mais desequilibrados. Mas é importante levá-los para essa instrução de que eles primeiro precisam estudar, precisam participar dos estudos da casa, porque só assim ele vai conseguir praticar aquela mediunidade dele com mais segurança, com mais equilíbrio, sem maiores riscos. Alguém quer comentar? Senão a pessoa começa a absorver um monte de coisa e fica confusa até, né? Há pessoas que têm essa confusão, elas ficam até com medo de ir numa casa espírita por causa da confusão que tem dentro delas, entendeu? E elas captam, no fim já não sabe mais o que é o bom, o que é o ruim. Eu conheço uma pessoa assim, ela sofre muito, mas ela sofre muito, entendeu? Eu também já ouvi casos de pessoas que têm medo de ir no centro espírita porque dizem, mas quando eu vou eu sinto um negócio, eu sinto... Isso. Desinformação, né?
ela arrumou uma síndrome de pânico e, por causa dessa síndrome, ela quase não consegue ir à casa espírita. Mas eu sinto que essa síndrome tem muito a ver com essa confusão toda da mente dela, entendeu? Uma mediunidade desequilibrada, né? Isso. É uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito amorosa, uma gracinha de pessoa. E ela vive só ali dentro da casa dela, para o marido, para os filhos, não faz mais nada. E a síndrome não deixa ela ir na rua, não deixa, porque ela fica absorvendo. Aí o centro espírita também, quando ela vai, ela fica atordoada. Não botaram ela no desenvolvimento mediúnico, ela precisa fazer uma série de tratamentos ainda, ectoplasmia, uma série de coisas, até ter uma condição de sentar e fazer um desenvolvimento. Mas tem uma mediunidade incrível, tem impressionante. Mas sofre muito, né? Sofre muito. Pode falar, Janete. É por isso que o estudo tem que preceder, né? Tem que haver, lógico, no caso, quando a mediunidade chega a perturbar a vida da pessoa, tem que haver esse tratamento, como você está falando, Doro, né? Os passes, água fluidificada, até mesmo, muitas vezes, participar de reuniões de desobsessão, né? Mas o estudo é primordial, porque é preciso que a pessoa compreenda o que está acontecendo com ela. E é só através do estudo que ela vai compreender o que é a mediunidade, né? O que são os espíritos desencarnados, ela perceber, compreender tudo aquilo que ela sente. Quando a pessoa não conhece, a tendência é ela sentir medo, se apavorar, é o desconhecido. Mas quando se estuda, então se percebe que tudo é muito natural, não é? Essa comunicação é natural. Ela tem uma mediunidade, ela tem essa faculdade, né, que veio com ela, que ela pode utilizar para caridade, não é? Para ajudar. Normalmente a mediunidade vem, né, para que a pessoa utilize para ajudar o próximo. Né? E aí traz um equilíbrio para a pessoa. Ajuda o próximo, você se equilibra, né? Então, é muito importante o estudo, para que a pessoa compreenda verdadeiramente o que está acontecendo com ela. Fundamental, não é? É fundamental. E para só depois ela ir para uma reunião de desenvolvimento da mediunidade, educação da mediunidade, porque aí vai começar o processo da harmonia dela, dos fluidos dela, com o próprio guia espiritual que vai se aproximando, né? Porque muitas vezes a pessoa sente aquela perturbação, o guia, né? Os espíritos querem se aproximar para trabalhar, né? Então, por isso existem essas reuniões de desenvolvimento, de educação da mediunidade, para que haja esse equilíbrio e esse desenvolvimento salutar, vamos dizer assim, né? Bem saudável dessa mediunidade, para que ela possa realmente melhorar. E em ela realizando tudo isso, toda a vida dela vai voltar a ser equilibrada, né? Porque a mediunidade acaba interferindo em todos os setores da sua vida. Lá no Bezerra, o desenvolvimento mediúnico sempre ocorre quinzenal. Uma vez estudo, a outra vez é uma prática de um fenômeno mediúnico só. Depois, outra vez de estudo, e vai assim, exatamente para ir facilitando o estudo, ajudar o equilíbrio mediúnico, né? Exatamente. Um negócio muito sério isso. Eu acho muito sério, muito sério. Flávio quer falar também? Pode falar, Flávio. Sou eu. Pode falar, Dulce. Eu quero falar. Que vocês estavam falando sobre estudo, né? Eu cresci na Umbanda, né? Na Umbanda, então eu trabalhava na Umbanda. Quando há 30 anos atrás, eu fui para o Centro Espírita. Então, eu trabalhava na Umbanda, apesar de ler Kardec, né, sempre, meu pai lia para mim e tudo, eles não têm assim, uma certa explicação como a gente faz o estudo, né? Quando a gente estuda, né? Então, eu trabalhava muito lá e eu comecei a fazer um processo assim, obsessivo. Eu tinha 4 problemas de saúde que nenhum médico descobriu o que era, e eu já estava entrando até numa perturbação mental das coisas de saúde ruim que eu sentia. Estava no trabalho, começava a passar mal, eu passava mal durante o sono, e mesmo trabalhando na banda, desde novinha, né? Eu não tinha compreensão, porque eu não estudava, né? Eu não tinha estudo, né?
eles não oferecem o estudo que o Centro Espírita oferece, né? Então, eu comecei a ficar com aquele processo muito grande, e aí um amigo que era da Messiânica, né? Ele me viu o livro de Kardec e ele me apresentou uma senhora que era kardecista, ela trabalhava como médico, né? Doutor Manuel, e ela me atendeu na casa dela, e ela falou assim, ó, você vai procurar um centro de obsessão urgente, porque você vai parar no hospício. E aí eu peguei, ela me indicou no Grajaúba, né, para fazer uma obsessão, aí eu comecei lá, e foi muito longe, aí eu acabei que uma amiga da minha mãe botou com uma amiga que falou que tinha aquele Bezerra de Menezes, né, onde eu comecei há 30 anos atrás. E aí que eu fui para lá, no Bezerra de Menezes, aí o homem, até mesmo quando eu passei na corrente, você passava em 7 pistas até você pegar uma pista de obsessão. Quando ele olhou para mim, ele já me deu direto a pista de obsessão. De vermelho, eu não passei nas outras, fui direto. E daí, pronto, aí comecei o tratamento. Dona Aparecida foi quem me recebeu, né? Que me ajudou muito, a Dona Aparecida, ela que me recebeu a primeira vez, fez a minha ficha, e daí ela ficou minha madrinha assim, ela me ajudou em todas as etapas da minha vida. E aí eu comecei a estudar lá. Aí eu fiz 2 anos de estudo, para depois fazer o curso de passe, aí comecei a trabalhar no passe lá. Então, depois que eu comecei a entender os estudos, tudo, como funcionava, como se desvencilhar das situações que eu tinha por espíritos, né, que chegavam perto de mim, e eu morria de medo de tudo, porque eu tinha uma mediunidade aflorada. Se eu fosse num lugar que tivesse alguém doente, que tivesse um espírito ali do lado, nossa, aquele espírito já vinha comigo, já vinha para casa passando mal. Então, eu já comecei a ficar com medo de tudo. Se eu chegasse perto da pessoa e ela falasse assim, meu pai morreu, pronto, eu deixava a pessoa falando sozinha embora. Ninguém podia falar que ninguém morreu perto de mim, com medo do espírito que morreu vir atrás de mim. Porque realmente isso aconteceu. E eu não sabia me desvencilhar, né? Porque eu não estudava, então eu não sabia como fazer aquilo. Né? Você trabalhar na Umbanda, com as entidades portuguesas, é uma coisa, né? Você se desvencilhar de espíritos que às vezes nem eram obsessores, já estavam precisando de ajuda. Né? Eles gostavam de mim, sentiam alívio pela minha energia. Então, e eu não sabia se desvencilhar. Então, eu começava a sentir todas aquelas coisas que eles sentiam. Se eu tinha morrido do infarto, eu começava a ter todas aquelas sensações. Então, para mim, foi apavorante, né? Eu sabia tudo isso. Aí, quando eu comecei a fazer o estudo, depois de 2 anos, aquela coisa, aí eu já comecei a saber a fazer a oração. Quando eu começava a já sentir aqueles problemas que eu via, que alguém se aproximava, eu já sabia orar para ele, já sabia conversar com ele, e aí, automaticamente, aquilo ia passando, e eu não ficava assim, porque toda vez que eu passava mal, eu tinha que correr ligar para meu pai vinha lá de Nova Iguaçu, que ele morava correndo para me acudir. Então, eu ficava até com vergonha, né? Porque isso era constante. Mas aí depois, quando eu comecei os estudos, eu soube me desvencilhar, sabia o que fazer, aí eu comecei a deixar meu pai perto, comecei a saber sozinha a me desvencilhar, entendeu? Então, o estudo é muito importante. Muito, é muito importante. Ele funciona feito um abraço que você recebe, e a sua mediunidade não fica caótica, o estudo ajuda a equilibrar. Não pode ser só o estudo também, senão você fica aquele espírita só de biblioteca, também é um perigo isso, mas que ele tem uma função de equilibrar a gente, não há dúvida, mas não há dúvida disso, não há dúvida. Né? Daí para frente, graças a Deus, aí tudo fluiu bem, passou todas aquelas coisas, porque era tudo espiritual, né? Era tudo mediunidade, eu não sabia como fazer e eu caía de cama, ficava doente. Às vezes, 1 semana de cama muito ruim, porque eu não sabia me desvencilhar daquele irmão, né? E como eu tinha medo, né? Então, piorava a situação. Mas aí, depois do estudo, eu comecei a saber a tratar deles, né? Aí foi tudo bem, graças a Deus, hoje em dia não tem mais esse tipo de problema. Uma outra aparece, né? Às vezes, quando a gente quer médio, tem, né? Atingido. Mas aqueles 10, nunca mais. Então, o estudo é muito importante mesmo. É muito importante. A gente fazer estudo pro resto da vida. Daí, nunca mais parei, né? Comecei há 30 anos atrás no BZ. Até hoje, eu estou estudando, porque sempre a gente aprende um pouquinho mais, né? Eu falo para ele, a gente lê o Evangelho há 30 anos, toda semana no culto no lar.
Mas toda vez que eu leio, parece que tem alguma coisa que eu não tinha lido. É. Sempre é novo, não é o Evangelho, sempre é novo. Isso, aí eu falei, Bem, pessoal, falta um minutinho para a sala fechar, então eu aproveito para me despedir da Dorô e eu vou fechar a sala para a gente voltar para o segundo tempo. Beijinho, Dorô. Vocês tenham uma semana feliz, muita paz para todos. Tá? Você também, Até. fica com Deus, Dorô. Tá, tchau.